Ele era um milionário endurecido pela dor, incapaz de amar novamente. Ela, uma jovem misteriosa saída de um convento, com olhos que pareciam lembrar do passado. Na noite de núpcias, ajoelhou-se diante dele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Ninguém sabia exatamente quem era César Venturini, apenas o que representava: poder silencioso, fortuna inquestionável, império de aço e concreto que se erguia sobre cidades inteiras do interior paulista e silêncios intransponíveis. Aos 44 anos, César era temido em conselhos de administração da Fiesp, evitado em jantares de gala no Copacabana Palace e reverenciado nos bastidores das decisões que movimentavam o agronegócio brasileiro. Poucos ousavam pronunciar seu nome completo nas rodas de poder de São Paulo, como se carregasse uma maldição. De fato, carregava. Desde a juventude, César era assombrado por uma perda que não cicatrizara. Helena, a mulher que amara em segredo durante os anos de faculdade na USP, morrera tragicamente em um incêndio misterioso na fazenda secular dos Venturini, em Ribeirão Preto, após denunciar práticas obscuras da linhagem que ele herdaria. O fogo consumira não apenas a casa grande centenária, mas também os documentos que ela tentava levar às autoridades. Desde então, César vivia entre contratos milionários, estratégias empresariais e vinganças sutis tecidas nos corredores, gelados de sua cobertura na Vila Olímpia, convencido de que qualquer amor que se aproximasse de seu nome estava condenado à destruição. Suas amantes o chamavam de ausente, frio, intocável. Socialites disputavam sua atenção em vernissagens na pinacoteca, mas ele permanecia impermeável. Sua alma já não se arriscava mais à superfície. Foi numa tarde abafada de março, durante uma visita protocolar ao Instituto Santa Clara, um orfanato mantido por sua fundação filantrópica no bairro da Liberdade, que viu Alina pela primeira vez. Ela não o reconheceu. Não sabia quem era. Não havia assistido aos programas dominicais que especulavam sobre sua vida privada, nem lido as colunas sociais que tentavam desvendar o mistério por trás do solteiro mais cobiçado do país. Estava de pé no pátio interno do orfanato, cantando para as crianças uma canção em latim que ecoava entre as paredes de azulejo português. Sua voz era límpida, cortava o ar quente de São Paulo como vidro molhado, pura e cristalina. Mas não foi só a voz que prendeu César. Foi a melodia. Uma canção perdida que ele ouvira certa vez ainda menino, quando vasculhava o sótão da fazenda e encontrara páginas carbonizadas de um diário antigo de sua bisavó. Aquilo não podia ser coincidência. Alina tinha 18 anos e era bela, mas não como as mulheres que ele conhecera nos salões da alta sociedade paulistana. Seu rosto tinha traços antigos, olhos castanhos que pareciam lembrar de coisas antes de nascerem. Uma melancolia profunda que contrastava com a juventude. Ela era inocente, sim, mas não ignorante. Conhecia o mundo pela lente da dor silenciosa e da solidão dos que esperam muito e recebem pouco. Crescera ali mesmo, no orfanato, desde os 9 anos, quando chegara sem lembranças, apenas com uma pequena mala e uma carta lacrada que as freiras guardavam em segredo. A cada visita mensal ao instituto, César se aproximava mais. Começou a financiar reformas na capela, doações para a biblioteca, bolsas de estudo para os adolescentes, mas o que realmente desejava não se comprava com cheques assinados no silêncio de seu escritório. Era aquela presença inclassificável, o modo como ela o olhava sem medo, sem o brilho ambicioso que ele reconhecia nos olhos de todas as outras, sem cálculo. Quando a pediu em casamento, 3 meses depois, sob um manto de racionalidade que mal escondia fascínio e desejo contido, o mundo reagiu com escândalo e desconfiança. A imprensa especulava. As redes sociais fervilhavam. Um bilionário solitário, herdeiro de uma das fortunas mais antigas do Brasil, casando-se com uma jovem, órfã recém-saída de um orfanato católico. Nenhuma explicação foi dada aos jornalistas que acamparam na porta de seu prédio. Alina, por sua vez, aceitou sem hesitar.
não por submissão ou deslumbramento, mas por um chamado que ela mesma não compreendia completamente. Sentia que aquele homem tão escuro e tão ferido carregava algo dela, e que sua vida, por mais curta que fora até ali, estava à espera daquele momento preciso, como se tudo houvesse sido orquestrado por forças que transcendiam sua compreensão. Cerimônia foi privada, quase clandestina, celebrada na capela particular da fazenda dos Venturini, longe dos flashes e das especulações. Nada de festas grandiosas ou listas de presentes publicadas em revistas. Apenas um contrato matrimonial assinado em silêncio, um anel de opala negra que pertencera a gerações de mulheres da família e um beijo protocolar que selou um destino ainda por se revelar. A noite caiu pesada sobre a fazenda centenária, envolvendo a casa grande reconstruída em um silêncio que parecia prenunciar revelações. César subiu as escadas de madeira maciça que rangiam sob seus passos, cada degrau ecoando como um tambor no vazio da mansão. As paredes cobertas de retratos de ancestrais pareciam observá-lo com olhos que julgavam que sabiam de segredos enterrados há gerações nos alicerces daquela propriedade. Ele esperava encontrar Alina como todas as outras mulheres que conhecera, ansiosa, talvez nervosa, certamente submissa ao poder que ele representava. Afinal, era isso que sua posição sempre lhe proporcionara: controle, domínio absoluto sobre cada situação. Quando empurrou a porta do quarto principal, porém, a cena que encontrou desafiou todas as suas expectativas. Alina não estava deitada na cama, de jacarandá que pertencera a 5 gerações de Venturines. Não usava o camisão de seda francesa que ele mandara entregar junto com outros presentes. Em vez disso, estava ajoelhada no centro do aposento, vestindo ainda o simples vestido branco do casamento, mas havia algo de ritualístico em sua postura. Não como uma escrava aguardando ordens, mas como uma sacerdotisa preparando-se para uma cerimônia ancestral. Suas mãos estendidas seguravam uma carta amarelada pelo tempo, lacrada com cera vermelha, que trazia um símbolo que César conhecia muito bem: o brasão secreto da linhagem feminina dos Venturini, extinto há mais de 100 anos. O ar do quarto parecia carregado de eletricidade. César sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando reconheceu aquele selo. Apenas 3 pessoas em toda a sua vida haviam tido acesso àquele símbolo: sua bisavó Constanza, morta em circunstâncias misteriosas em 1920, Helena, que descobrira sua existência pouco antes de morrer no incêndio, e agora Alina. Como uma órfã criada por freiras, poderia ter em suas mãos um documento que nem mesmo ele possuía. Esta carta chegou até mim pelas mãos de minha mãe antes que ela morresse, disse Alina, sua voz estranhamente firme para uma jovem de 18 anos na noite de núpcias. Ela me disse que eu saberia quando entregá-la, e que quando esse momento chegasse, seria porque meu destino e o da família Venturini estavam entrelaçados desde muito antes do meu nascimento. César aproximou-se devagar, como se caminhasse sobre gelo fino. Quando tomou a carta entre os dedos trêmulos, o papel pareceu queimar sua pele. O lacre se desfez com facilidade, como se tivesse estado esperando por aquele momento exato para revelar seus segredos. A letra era de Helena. Ele reconheceu imediatamente a caligrafia delicada que costumava ver nos bilhetes que ela lhe deixava durante os anos de faculdade. Mas havia outras letras ali, mais antigas, escritas com tinta que já desbotara para um tom sépia. Meu querido César, começava a carta de Helena, se você está lendo isto, significa que encontrou a mulher que foi enviada para libertá-lo da maldição que assombra nossa linhagem há mais de um século. O que descobri antes de morrer vai além do que imaginávamos sobre os negócios obscuros de sua família. Existe um pacto de sangue firmado em 1902 entre seu bisavô Rodolfo Venturini e uma mulher chamada Esperança Silva, a mulher que aparece no retrato do sótão, aquela que você sempre achou que era um fantasma. César interrompeu a leitura, o coração batendo descompassado. Conhecia aquele retrato. Durante a infância, costumava subir ao sótão da fazenda e ficar horas contemplando a pintura de uma mulher de beleza perturbadora, que usava um vestido branco idêntico ao que Alina vestira no casamento. Sempre perguntara sobre ela,
Mas os adultos desconversavam. Diziam que era uma parenta distante sobre quem nada se sabia. Esperança era minha tataravó, disse Alina suavemente, como se estivesse lendo seus pensamentos. E o pacto que ela firmou com seu bisavô condenava todas as mulheres que se apaixonassem por homens Venturini a mortes trágicas, a menos que uma descendente sua viesse quebrar o ciclo, revelando a verdade na primeira noite de núpcias. Eu sou essa descendente, César. Nasci para isso. A revelação atingiu César como um soco no estômago. Helena não morrera por acaso. Sua bisavó Constanza, que se afogara no açude da fazenda aos 20 anos, também não. E sua mãe, que enlouquecera progressivamente até se atirar da torre da Casa Grande, quando ele tinha apenas 12 anos, todas elas foram vítimas de algo que transcendia a coincidência. Mas por que você? Perguntou César, a voz rouca. Por que uma criança foi escolhida para carregar esse fardo? Alina levantou-se graciosamente e caminhou até a janela que dava para os cafezais que se estendiam até o horizonte. A lua cheia iluminava seu perfil, e por um momento César teve a certeza absoluta de estar vendo Esperança Silva, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. Porque o amor é a única força capaz de quebrar maldições, ela respondeu, virando-se para encará-lo. E por que você precisa escolher, César? Entre manter o império construído sobre sangue e mentiras, ou libertá-lo, e a si mesmo, da prisão que sua família criou. Os dias que se seguiram àquela revelação transformaram a fazenda em um campo de batalha silencioso. César não conseguia dormir, atormentado pela certeza de que cada momento ao lado de Alina poderia ser o último. Tentava manter distância, trabalhando até altas horas no escritório que montara no andar térreo da Casa Grande, fechado entre relatórios financeiros e ligações para São Paulo que se estendiam madrugada adentro. Mas era inútil. A presença dela preenchia cada cômodo da mansão como um perfume sutil e persistente, e ele se pegava procurando qualquer desculpa para vê-la, mesmo que fosse apenas uma passada rápida pelo salão onde ela costumava ler. Alina, por sua vez, não parecia disposta a aceitar o afastamento dele. Com uma determinação que contrastava com sua aparente fragilidade, ela explorava cada canto da propriedade centenária, como se estivesse seguindo um mapa invisível. Descobriu passagens secretas atrás de estantes da biblioteca, câmaras subterrâneas que não apareciam nas plantas arquitetônicas, e um pequeno cemitério familiar escondido entre os cafezais, onde lápides de mármore guardavam nomes de mulheres que morreram jovens demais. Esperança Silva estava enterrada ali, e sua lápide trazia apenas uma data, 15 de março de 1902, e uma frase em latim que Alina traduziu sussurrando: "O amor vence a morte." Foi numa tarde de chuva intensa, quando os dois se encontraram por acaso na biblioteca, que César finalmente cedeu à necessidade de tocar nela. Alina estava de pé diante de uma estante alta, tentando alcançar um volume encadernado em couro que parecia conter registros antigos da fazenda. Sem pensar, ele se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços para pegar o livro. Por um momento que pareceu uma eternidade, ficaram assim, ele sentindo o calor do corpo dela contra o seu, ela apoiada em seu peito, respirando de forma irregular. Quando Alina se virou entre seus braços, os olhos dela brilhavam com uma intensidade que não tinha nada de infantil. "Você não pode me proteger fugindo de mim", ela disse, as palavras saindo como um sussurro quente contra seu pescoço. "A maldição só será quebrada se enfrentarmos a verdade juntos." César sabia que estava perdido. A necessidade de beijá-la era física, dolorosa, uma fome que crescia a cada segundo que passava, olhando aqueles lábios. Quando finalmente cedeu, o beijo foi tudo menos gentil. Era urgência, desespero, anos de solidão sendo despejados numa única carícia. Alina correspondeu com uma paixão que o surpreendeu. Suas mãos se enroscando nos cabelos dele, corpo arqueando contra o dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas foi justamente nesse momento de rendição que algo extraordinário aconteceu. O livro que César segurava caiu no chão, abrindo-se numa página específica,
que revelava um mapa detalhado do subsolo da fazenda. E ali, marcado com tinta vermelha, estava a localização de uma câmara que eles ainda não haviam descoberto. Uma câmara que, segundo as anotações manuscritas na margem, continha os documentos do pacto original. Naquela mesma noite, armados com lanternas e movidos por uma curiosidade que vencia o medo, desceram até o porão da casa grande, seguindo as indicações do mapa. A umidade era sufocante, e o cheiro de terra molhada misturava-se com algo mais perturbador, um odor adocicado de decomposição que parecia impregnado nas paredes de pedra. Quando encontraram a parede falsa indicada no desenho, César usou uma picareta para abrir um buraco grande o suficiente para passarem. A câmara secreta era pequena, mas continha tesouros macabros, dezenas de diários encadernados em couro, fotografias amareladas e uma urna de prata que brilhava mesmo na luz fraca das lanternas. Mas o que mais chamou a atenção de Alina foi um baú de madeira entalhada que estava no centro do ambiente, como se fosse um altar. Quando o abriram, encontraram algo que fez o sangue de César gelar. Roupas femininas perfeitamente preservadas, joias antigas e uma série de cartas de amor dirigidas a Rodolfo, meu senhor e amante. Esperança não morreu em 1902, sussurrou. Alina folheando os documentos com mãos trêmulas. Ela foi mantida prisioneira aqui. O pacto não era apenas sobre negócios, era sobre posse. Seu bisavô a sequestrou no dia do próprio casamento dela com outro homem. As cartas contavam uma história de horror. Esperança Silva fora prometida em casamento a um fazendeiro vizinho, mas Rodolfo Venturini se apaixonara obsessivamente por ela durante os preparativos da festa. Na noite anterior ao casamento, ele a raptou e a trouxe para esta câmara, onde a manteve cativa por meses, convencendo-a de que o mundo acreditava que ela estava morta. O pacto havia sido firmado sob coação. Ela só concordou com os termos para proteger sua família de represálias. Mas a maldição foi real, continuou Alina, agora lendo uma carta escrita com caligrafia completamente diferente. Antes de morrer, Esperança invocou uma proteção ancestral. Todas as mulheres que se apaixonassem por homens Venturini morreriam tragicamente, até que alguém do sangue dela viesse revelar a verdade e dar a ela o descanso que merecia. César sentiu o chão se movendo sob seus pés. Helena havia descoberto parte desta história e por isso morrera. Sua mãe, sua bisavó, todas haviam se aproximado demais da verdade e pagado com a vida. E agora, Alina, a última descendente de Esperança, estava ali, para completar o que suas ancestrais não conseguiram. "O que precisamos fazer?" perguntou ele, a voz saindo rouca de emoção. Alina levantou os olhos dos documentos e, pela primeira vez desde que se conheceram, ele viu medo em seu olhar. "Precisamos devolver os restos mortais de Esperança à sua família, e você precisa renunciar publicamente a tudo que foi construído sobre essa mentira." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Mas há algo mais, César. Algo que só descobri agora lendo estas cartas." Ela segurou uma fotografia antiga contra a luz da lanterna. Era Esperança Silva, mas não sozinha. Ao seu lado estava um homem que César reconheceu imediatamente. Seu próprio pai, décadas mais jovem. A maldição não terminou com Rodolfo. Ela se perpetuou através das gerações. Seu pai conhecia a verdade e escolheu mantê-la enterrada. Revelação sobre seu pai atingiu César como um tiro certeiro no peito. Todas as suas certezas sobre a família, sobre si mesmo, desmoronaram num instante. Eduardo Venturini sempre fora apresentado como um homem íntegro, que expandira os negócios da família de forma honesta, transformando uma fazenda de café numa das maiores empresas do agronegócio brasileiro. Mas ali estava a prova irrefutável de que ele não apenas conhecia a história sórdida de Esperança Silva, como havia participado ativamente de sua perpetuação. "Ele sabia que minha mãe estava sendo envenenada lentamente", murmurou César, folheando uma correspondência datada de apenas 20 anos atrás. Estas cartas mostram que ele pagava o médico da família
para ministrar pequenas doses de arsênico, disfarçadas como medicação para a depressão. Quando ela começou a fazer perguntas sobre mortes estranhas na família, ele decidiu que ela havia se tornado um problema. Alina se aproximou dele no ambiente claustrofóbico da câmara secreta, envolvendo-o com braços que tremiam tanto quanto os dele. César, você não é responsável pelos crimes de seu pai ou de seu bisavô. Mas agora que sabemos a verdade, temos o poder de mudar tudo. A proximidade dela era ao mesmo tempo conforto e tormento. César sentia o perfume suave que emanava de sua pele, misturado com o cheiro de terra úmida e segredos antigos. Quando olhou nos olhos castanhos de Alina, viu uma força que o surpreendeu. Não era mais a órfã frágil que ele conhecera no orfanato, mas uma mulher determinada que carregava o peso de gerações em seus ombros delicados. Tem mais uma coisa, disse ela, retirando um envelope lacrado do fundo do baú. Esta carta foi escrita por sua mãe, poucos dias antes de morrer. Ela conseguiu descobrir onde Esperança foi enterrada e deixou instruções específicas sobre como quebrar a maldição definitivamente. As mãos de César tremeram quando abriu o envelope. A letra de sua mãe, Ana Beatriz Venturini, era urgente, desesperada. Meu filho, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou a verdade que eu não tive coragem de revelar. Esperança Silva não está enterrada no cemitério da fazenda. Seus restos foram escondidos numa cripta sob a capela, e apenas através de um ritual específico ela poderá encontrar a paz. Mas, cuidado, Eduardo descobriu minhas investigações, e sei que meus dias estão contados. Ele não permitirá que nada ameace o Império Venturini, nem mesmo a vida de sua própria esposa. Quando saíram da câmara secreta já era madrugada, mas nenhum dos dois conseguiria dormir depois do que descobriram. Subiram para o quarto principal em silêncio, carregando o peso das revelações como pedras em seus peitos. Foi ali, sob a luz fraca da lua que entrava pelas janelas coloniais, que César finalmente cedeu completamente ao desejo que vinha consumindo-o desde a primeira noite. Alina, ele sussurrou, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a urgência em seus olhos. Se ficarmos juntos, posso te perder como perdi todas as outras. Não sei se sou forte o suficiente para suportar isso. Ela respondeu colocando as mãos sobre o peito dele, sentindo o coração disparado sob a camisa. César, a maldição só tem poder enquanto vivermos na mentira. Cada momento que passamos nos escondendo da verdade é um momento roubado de nós mesmos. Quando ele a beijou desta vez, foi diferente. Não havia mais hesitação, apenas uma fome desesperada de duas almas que se reconheciam através do tempo. Alina correspondeu com uma paixão que parecia despertar de um sono de séculos, suas mãos explorando o corpo dele com uma familiaridade inexplicável. Fizeram amor como se fosse a primeira e última vez, como se cada carícia pudesse desfazer anos de solidão e sofrimento. Mas o paraíso durou pouco. Na manhã seguinte foram acordados pelo som de carro subindo a estrada de terra que levava à Casa Grande. César se vestiu rapidamente e desceu para receber visitas inesperadas que chegavam com o sol nascente. Seu primo Roberto Venturini, atual vice-presidente da empresa, acompanhado de 2 advogados e um homem que César reconheceu como sendo um investigador particular. Primo querido, disse Roberto com um sorriso que não chegava aos olhos, precisamos conversar urgentemente sobre certas irregularidades que chegaram ao nosso conhecimento. A tensão no ar era palpável. Roberto sempre fora ambicioso, sempre questionara as decisões de César, sempre deixara claro que acreditava merecer uma fatia maior da herança familiar. Agora, com as especulações sobre o casamento repentino e o comportamento estranho de César nos últimos meses, ele havia encontrado a oportunidade perfeita para questionar sua capacidade de liderar a empresa. Recebemos informações de que você tem se comportado de forma instável ultimamente, continuou Roberto caminhando pela sala como se fosse o dono da casa. Casamento impulsivo com uma menor de idade, ausências constantes do escritório
E agora soubemos que você tem feito escavações não autorizadas na propriedade histórica da família. César sentiu o sangue gelar. Alguém os estava vigiando. Alguém sabia sobre suas descobertas. Não sei do que você está falando, respondeu César, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Roberto riu baixinho, retirando um envelope do paletó. Temos fotografias, César. Fotografias suas e de sua esposa entrando numa câmara subterrânea ontem à noite. E também temos informações de que vocês removeram documentos históricos sem autorização do IFAN. A armadilha estava fechando. César compreendeu que Roberto não estava ali apenas para questionar sua liderança. Estava ali para destruí-lo completamente. E o pior, a Lina estava em perigo real pela primeira vez desde que se conheceram. O que você quer? Perguntou César, sabendo que não havia mais como esconder a verdade. Quero que você renuncie voluntariamente à presidência da empresa e se retire da vida pública. Em troca, manteremos em sigilo as excentricidades de seu casamento e suas atividades noturnas. Caso contrário, seremos obrigados a tomar medidas mais drásticas. A ameaça era clara, e quando César olhou para cima da escada e viu a Lina parada no topo, observando tudo com olhos arregalados de medo, soube que a guerra havia apenas começado. A tensão na sala era sufocante. César observou Roberto caminhando pela casa grande, como um predador que finalmente encurralara sua presa, e uma raiva fria começou a se formar em seu peito. Não era apenas a chantagem que o incomodava, era a certeza de que seu primo sabia muito mais do que deixava transparecer. Os olhos de Roberto brilhavam com uma satisfação maliciosa, que ia além da simples ambição empresarial. Você sempre foi muito curioso, não é mesmo, César? Roberto pegou um retrato antigo da mesa central, fingindo admirar o trabalho, assim como sua mãe. Ana Beatriz também gostava de fazer perguntas inconvenientes, de vasculhar lugares onde não deveria. Ele fez uma pausa teatral observando a reação do primo. Uma pena que a curiosidade excessiva tenha consequências tão lamentáveis. A implicação era clara, e César sentiu o sangue ferver. Você sabia. Sabia o que meu pai fez com ela? Eu não apenas sabia, querido primo. Eu ajudei. Roberto sorriu friamente, depositando o retrato de volta no lugar. Alguém precisava manter a ordem na família. Ana Beatriz estava se tornando um problema, fazendo perguntas sobre mortes antigas, ameaçando expor segredos que poderiam destruir décadas de construção. Seu pai era fraco demais para tomar as medidas necessárias sozinho. A confissão atingiu César como um murro no estômago. Roberto não era apenas um primo ambicioso, era um cúmplice ativo nos crimes da família. E agora estava ali, na mesma casa onde sua mãe morrera, ameaçando a Lina com o mesmo destino. Mas não vim aqui apenas para relembrar o passado, continuou Roberto, acenando para os advogados que permaneciam em silêncio. Vim resolver o presente. Você tem duas opções, César. Assina os papéis de renúncia agora, ou sua jovem esposa pode sofrer um acidente muito similar ao que aconteceu com Helena anos atrás. Foi nesse momento que a Lina desceu as escadas, cada passo ecoando na madeira, antiga como um tambor de guerra. Ela não demonstrava medo, apenas uma determinação fria que surpreendeu todos os presentes. Usava um vestido simples, mas havia algo quase real em sua postura, como se carregasse uma autoridade que transcendia sua juventude. Senhor Roberto, disse ela, parando a poucos metros do grupo, creio que há algo que o senhor não sabe sobre mim. Roberto riu, um som áspero que ecoou pelas paredes. O que uma órfã poderia me ensinar sobre negócios ou sobre esta família? A Lina sorriu e César sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo diferente nela, algo que não estava ali na noite anterior. Eu não sou apenas uma órfã, senhor Roberto. Sou a Lina Silva Mendonça, bisneta de Esperança Silva e herdeira legal de todas as terras que Rodolfo Venturini roubou em 1902. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto empalideceu visivelmente, e os advogados trocaram olhares nervosos. César olhou para a Lina com uma mistura de admiração e espanto.
Ela havia guardado essa informação até o momento exato em que seria mais útil. Impossível, murmurou. Roberto, os Silva perderam todas as propriedades há mais de um século. Perderam através de coação e assassinato, corrigiu Alina, retirando um envelope do bolso do vestido. Mas nunca assinaram uma transferência legal válida, e estas são as escrituras originais, certificadas em cartório há 3 dias, provando que a fazenda dos Venturini foi construída sobre terra roubada. César compreendeu a genialidade do plano de Alina. Durante suas escapadas matinais, que ele acreditava serem apenas caminhadas contemplativas, ela havia estado se correspondendo com advogados, reunindo documentos, construindo um caso legal sólido. A órfã frágil revelara-se uma estrategista formidável. Mas há mais, continuou Alina, aproximando-se de Roberto com passos medidos. Tenho em minha posse cartas que provam o envolvimento de sua família no assassinato de Esperança Silva, no envenenamento de Ana Beatriz Venturini e no incêndio que matou Helena Carvalho. Cartas escritas de próprio punho por seu tio Eduardo, detalhando cada crime cometido para manter os segredos enterrados. A reviravolta era completa. Roberto, que chegara como predador, agora estava encurralado como presa. Seus advogados começaram a sussurrar entre si, claramente desconfortáveis com as revelações que poderiam implicá-los em crimes graves. "O que você quer?" perguntou Roberto, a voz saindo rouca. "Justiça", respondeu Alina simplesmente. "Quero que os crimes sejam confessados publicamente, que as vítimas sejam honradas e que a maldição que assombra esta família seja quebrada definitivamente." César sentiu uma onda de orgulho e desejo percorrer seu corpo. Ver Alina assumindo o controle da situação, protegendo não apenas a si mesma, mas também a ele, despertou nele uma paixão que transcendia o físico. Era admiração, era gratidão, era um amor que finalmente se permitia sentir sem reservas. "E se eu me recusar?" perguntou Roberto, tentando recuperar algum controle da situação. Alina trocou um olhar com César, e ele viu nos olhos dela uma determinação férrea que o fez compreender que estava diante de uma mulher extraordinária, alguém que nascera para esse momento específico. Então, amanhã cedo, essas cartas estarão nas mãos do Ministério Público Federal, da Polícia Civil e de todos os principais veículos de comunicação do país. Ela respondeu calmamente. "E em 48 horas, tanto você quanto César estarão presos preventivamente por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e homicídio qualificado." A armadilha havia se invertido completamente. Roberto olhou ao redor da sala como um animal ferido, compreendendo que havia subestimado gravemente tanto Alina quanto a situação. Os advogados já estavam se levantando, claramente ansiosos para se distanciar de um caso que poderia destruir suas carreiras. "Vocês têm até o pôr do sol para decidir", concluiu Alina. "Confissão pública e reparação às famílias das vítimas ou exposição total e consequências legais. A escolha é de vocês." Quando Roberto e seu séquito saíram da Casa Grande, derrotados e em silêncio, César olhou para Alina com um misto de incredulidade e desejo ardente. Ela havia salvado não apenas a si mesma, mas a ele também. E mais importante, havia mostrado que o amor verdadeiro não era apenas proteção, era parceria, era luta conjunta contra as forças que tentavam separá-los. "Como você conseguiu tudo isso?" perguntou ele, aproximando-se dela. Alina sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, César viu nos olhos dela não apenas determinação, mas também vulnerabilidade. "Aprendi que às vezes, para salvar quem amamos, precisamos nos tornar mais fortes do que jamais imaginamos ser." Quando ele a beijou, ali mesmo na sala onde minutos antes haviam enfrentado a ameaça de destruição, César soube que finalmente havia encontrado não apenas uma esposa, mas uma igual. Alguém que lutaria ao seu lado contra qualquer força que tentasse separá-los. As horas que se seguiram à partida de Roberto foram carregadas de uma tensão diferente. Não mais o medo da ameaça externa, mas a urgência de algo que precisava ser concluído antes que fosse tarde demais.
César e Alina sabiam que haviam vencido uma batalha, mas a guerra contra a maldição que assombrava a família ainda não estava terminada. A vitória sobre Roberto era apenas o primeiro passo de um processo muito mais complexo e perigoso. Precisamos encontrar os restos mortais de Esperança, disse Alina enquanto caminhavam em direção à capela da propriedade. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, como se a própria natureza pressentisse que algo definitivo estava prestes a acontecer. Segundo a carta de sua mãe, ela está enterrada em algum lugar sob a capela, mas não numa sepultura comum. A Capela dos Venturini era uma construção do século XVIII, pequena mas imponente, com paredes de pedra que haviam testemunhado gerações de orações, confissões e segredos. Quando empurraram as pesadas portas de madeira entalhada, o ar que os recebeu estava carregado de incenso antigo e algo mais, uma melancolia palpável que parecia emanar das próprias pedras. César observou o interior da capela com olhos de quem a via pela primeira vez. Durante toda a vida, aquele local havia sido apenas um símbolo de tradição familiar, um lugar onde casamentos eram celebrados e mortos eram velados. Mas agora, sabendo da verdade sobre Esperança, cada detalhe ganhava um significado sinistro. O altar de mármore branco, as imagens sacras douradas, os vitrais que filtravam a luz do entardecer, tudo parecia esconder segredos macabros. Ali, sussurrou Alina, apontando para uma área atrás do altar principal. Sua mãe escreveu que há uma laje diferente das outras, uma que foi colocada posteriormente. Quando se aproximaram, encontraram exatamente o que procuravam. Uma pedra de tom ligeiramente diferente, encaixada de forma quase imperceptível entre as outras que formavam o piso da capela. Mas não havia como movê-la sem ferramentas adequadas. César saiu em busca de uma alavanca na casa grande, deixando Alina sozinha no ambiente sagrado. Foi durante esses poucos minutos de solitude que algo extraordinário aconteceu. Alina começou a ouvir uma melodia fraca, quase inaudível, que parecia vir debaixo da terra. Era a mesma canção em latim que ela cantara no orfanato, a música que atraíra César desde o primeiro encontro. Mas agora ela compreendia que não era apenas uma canção, era um lamento, um pedido de ajuda que ecoava através do tempo. Quando César retornou com as ferramentas, encontrou Alina ajoelhada sobre a laje suspeita, as mãos pressionadas contra a pedra fria, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ela está aqui, disse Alina, a voz embargada. Posso senti-la. Esperança está aqui embaixo e ela está sofrendo há mais de um século. Trabalhar para abrir a cripta foi uma tarefa árdua e emocionalmente devastadora. A cada pedaço de pedra que conseguiam remover, o lamento parecia ficar mais forte, mais desesperado. Quando finalmente conseguiram criar uma abertura grande o suficiente para ver o interior, o que encontraram foi ainda mais perturbador do que imaginavam. Esperança Silva não havia sido simplesmente enterrada. Ela havia sido mumificada de forma rudimentar e colocada numa espécie de sarcófago improvisado, como se alguém quisesse preservá-la para a eternidade. Seu vestido de noiva ainda estava intacto, assim como as joias que usava no dia do sequestro, mas o mais chocante eram os grilhões de ferro em seus pulsos e tornozelos, prova irrefutável de que ela morrera prisioneira. Meu Deus! Sussurrou César, a voz quebrada pela emoção. O que fizeram com ela? Alina desceu cuidadosamente na cripta, movida por um impulso que ela mesma não compreendia totalmente. Quando tocou o rosto mumificado de Esperança, algo extraordinário aconteceu. Por um momento ela pôde ver e sentir tudo o que sua ancestral havia vivido. Os meses de cativeiro, as tentativas desesperadas de fuga, o amor por um homem que ela jamais poderia ter e, finalmente, a maldição pronunciada com o último suspiro de vida. Ela o amava, disse Alina, olhando para César com olhos cheios de uma sabedoria que transcendia seus 18 anos. Esperança se apaixonou por Rodolfo durante o cativeiro. A maldição não foi feita por vingança, foi feita por amor não correspondido. Ela amaldiçoou a linhagem para que nenhuma mulher sofresse.
o que ela sofreu, mas também para que um dia alguém viesse libertá-la. A revelação mudava tudo. A maldição não era apenas sobre justiça ou punição. Era sobre um amor impossível que se perpetuara através das gerações, esperando o momento certo para ser resolvido. César compreendeu que ele e Alina não eram apenas vítimas do destino, mas os instrumentos através dos quais a história finalmente poderia encontrar seu final correto. "O que precisamos fazer?" perguntou ele, estendendo a mão para ajudar Alina a sair da cripta. "Precisamos dar a ela o que foi negado em vida", respondeu Alina, segurando um pequeno objeto que havia retirado das mãos de Esperança, um anel simples de ouro que claramente havia pertencido ao homem que ela amava. "Precisamos reuni-la com João Mendonça, o homem com quem ela deveria ter se casado." A busca pelo túmulo de João Mendonça os levou até o cemitério municipal da cidade vizinha, onde encontraram uma lápide simples que marcava o local onde ele fora enterrado em 1903, apenas um ano após a morte de Esperança. Segundo os registros paroquiais que Alina havia pesquisado durante suas visitas aos cartórios, João nunca se casara depois do desaparecimento da noiva, morrendo jovem de uma doença que parecia mais tristeza do que qualquer enfermidade física. Quando retornaram à fazenda, já era madrugada, carregando uma responsabilidade que pesava sobre seus ombros como uma cruz de ferro. Sabiam que o ritual para quebrar a maldição precisava ser realizado antes do amanhecer, no momento exato em que Esperança havia sido sequestrada 123 anos antes. Na capela silenciosa, sob a luz fraca de velas que eles haviam acendido ao redor da cripta aberta, César e Alina se prepararam para o que poderia ser o momento mais importante de suas vidas. Segurando as mãos um do outro sobre os restos mortais de Esperança, eles começaram a recitar as palavras que haviam encontrado no diário da mãe de César, uma oração em latim que prometia reunir almas separadas pelo destino cruel. Quando as primeiras palavras do ritual ecoaram pelas paredes de pedra da capela, uma brisa impossível começou a circular pelo ambiente fechado, carregando consigo o perfume de flores que não existiam mais e o eco de uma música que finalmente encontrava sua resolução. César sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, não de tristeza, mas de uma libertação que ele nem sabia que precisava. E foi nesse momento de comunhão espiritual absoluta que ele compreendeu que seu amor por Alina não era apenas paixão ou desejo, era a culminação de uma história que começara mais de um século antes, esperando pacientemente para encontrar seu final feliz através deles. As palavras em latim fluíam dos lábios de Alina como se ela as conhecesse desde sempre, cada sílaba ecoando pelas paredes da capela, com uma ressonância que parecia vir de dimensões além do mundo físico. César observava fascinado, enquanto uma transformação gradual tomava conta do ambiente. As velas tremulavam sem que houvesse vento, as imagens sacras pareciam ganhar vida própria, e uma luz dourada começou a emanar da cripta onde repousavam os restos mortais de Esperança. "Esperança Silva, ouve nossa súplica", murmurou Alina, sua voz ganhando uma autoridade que transcendia sua juventude. "Através do sangue que compartilhamos e do amor que une nossos destinos, te oferecemos a paz que foi negada em vida e a união que te foi roubada na morte." Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. A forma mumificada de Esperança começou a irradiar uma luminosidade suave e, gradualmente, como se o tempo estivesse se desfazendo, ela começou a se transformar. Os tecidos apodrecidos ganharam cor, a pele ressecada voltou à vida, os cabelos recuperaram o brilho. Por alguns instantes mágicos, Esperança Silva estava viva novamente, jovem e bela como no dia de seu casamento frustrado. Ela abriu os olhos, olhos idênticos aos de Alina, e sorriu com uma serenidade que falava de décadas de sofrimento, finalmente chegando ao fim. Quando falou, sua voz ecoou não apenas na capela, mas também nas mentes e corações de César e Alina. "Finalmente", sussurrou ela, estendendo uma mão translúcida em direção a César. "Finalmente, um Venturini escolhe o amor verdadeiro sobre o poder.
Finalmente, uma mulher da minha linhagem não precisa morrer para proteger os segredos desta família. César sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto quando compreendeu plenamente o que estava acontecendo. Não era apenas a quebra de uma maldição, era a cura de feridas que sangravam há mais de um século, a reconciliação de histórias que nunca tiveram a chance de encontrar seu final adequado. O anel, disse Esperança, olhando para o objeto, dourado que Alina segurava. Coloque-o em minha mão junto com o de João. É hora de nos reunirmos. Quando Alina depositou os 2 anéis nas palmas estendidas de Esperança, uma luz cegante preencheu toda a capela. Por um momento que pareceu uma eternidade, César pôde ver não apenas Esperança, mas também um homem jovem que se materializou ao lado dela, João Mendonça, finalmente reunido com seu amor perdido depois de 123 anos de separação. Obrigada, disse Esperança, olhando diretamente para Alina, por me dar a chance de amar sem medo, de partir sem ódio, de descansar sem remorsos. Ela então se voltou para César. E obrigada por provar que nem todos os homens de sua família estão condenados a repetir os erros do passado. A luz começou a se intensificar, e as figuras de Esperança e João começaram a se dissolver gradualmente, como fumaça dourada que subia em direção ao céu. Quando a última fagulha de luz desapareceu, a cripta estava vazia. Não havia mais restos mortais, não havia mais sofrimento, apenas uma paz profunda que se espalhou por toda a propriedade como ondas em um lago calmo. César e Alina permaneceram, ajoelhados na capela por longos minutos, absorvendo a magnitude do que haviam presenciado. Quando finalmente se levantaram, ambos sentiam-se diferentes, mais leves, como se um peso que carregavam sem perceber tivesse sido retirado de seus ombros. Acabou, sussurrou Alina, apoiando-se no peito de César. A maldição acabou. Agora podemos nos amar sem medo. Mas a alegria durou pouco. Quando saíram da capela, encontraram a casa grande iluminada por faróis de carros que não deveriam estar ali. Roberto havia retornado, desta vez acompanhado por homens que claramente não eram advogados. César reconheceu o tipo imediatamente. Mercenários, homens dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro. Pensei que tínhamos um acordo, gritou Roberto do pátio principal, sua voz carregada de raiva e desespero. Mas descobri que vocês estiveram espalhando mentiras sobre minha família para a imprensa. César protegeu Alina atrás de si, o coração disparando novamente. Nós não falamos com nenhum jornalista, Roberto. Mentirosos. Roberto acenou para os homens armados que o acompanhavam. Encontraram o corpo da velha no cemitério municipal. Alguém removeu os restos mortais e agora a polícia está fazendo perguntas sobre mortes antigas. Vocês destruíram tudo. A confusão era evidente. Roberto não compreendia que o desaparecimento dos restos mortais de Esperança não havia sido obra deles, mas consequência da quebra da maldição. Para ele, era apenas mais uma jogada para destruir a família Venturini. Você tem 5 minutos para me entregarem todos os documentos que encontraram, ou sua esposa vai ter o mesmo destino que Helena teve anos atrás, ameaçou Roberto, retirando uma arma do paletó. Foi nesse momento que César compreendeu que a quebra da maldição não havia apenas libertado Esperança. Havia também libertado nele uma coragem que ele nunca soube possuir. Não sentia mais medo, não sentia mais o peso da culpa ancestral. Pela primeira vez em sua vida, estava completamente livre para escolher quem queria ser. Roberto, disse ele, caminhando lentamente em direção ao primo, sem demonstrar medo da arma apontada para ele. Você pode me matar, pode queimar esta propriedade até o chão, pode destruir tudo que nossa família construiu, mas não pode mais nos amaldiçoar. A corrente está quebrada. Alina observou admirada, enquanto César se transformava diante de seus olhos. O homem que ela conhecera no orfanato era poderoso, mas atormentado. O homem que estava caminhando em direção a uma arma carregada era igualmente poderoso, mas completamente livre. Era como se a libertação de Esperança
tivesse libertado também os aspectos mais nobres de sua personalidade. Você acha que eu tenho medo de você? Roberto riu nervosamente, mas César pôde ver o suor em sua testa, a incerteza em seus olhos. Eu acho que você está aterrorizado, respondeu César calmamente. Aterrorizado porque sabe que os crimes de nossa família finalmente vão ser expostos. Aterrorizado porque compreende que seu mundo de mentiras e violência está desmoronando. E mais aterrorizado ainda porque percebe que eu não sou mais o homem que você conseguia manipular. A tensão no ar era palpável. Os mercenários contratados por Roberto começaram a trocar olhares nervosos, claramente desconfortáveis com uma situação que estava fugindo do controle. Matar um empresário famoso numa propriedade histórica não era o tipo de trabalho que eles haviam assinado. E foi exatamente nesse momento de tensão máxima que as luzes de mais carros apareceram na estrada de acesso à fazenda. Mas desta vez eram viaturas da Polícia Federal, seguidas por carros da imprensa nacional. A história havia vazado, mas não através de César ou Alina. Como? Murmurou Roberto, a arma tremendo em sua mão. Alina sorriu, caminhando para ficar ao lado de César. Eu disse que você tinha até o pôr do sol para confessar voluntariamente. Quando o prazo passou, os documentos foram automaticamente entregues às autoridades competentes. A armadilha final havia sido acionada. Roberto compreendeu que estava completamente derrotado, cercado por evidências que ele mesmo havia ajudado a criar ao longo de décadas de cumplicidade nos crimes familiares. O caos que se seguiu foi ao mesmo tempo libertador e devastador. Roberto, cercado por agentes federais e com as evidências de seus crimes se acumulando a cada minuto, ainda tentou uma última cartada desesperada. Apontou a arma para Alina e gritou algo sobre não permitir que uma bastarda destruísse o império que levara gerações para construir. Mas seus próprios mercenários, percebendo que estavam numa armadilha sem saída, simplesmente se renderam sem resistência. O tiro que Roberto disparou errou o alvo por pouco, atingindo o portal de pedra da capela. O som ecoou pela propriedade, como um grito final de uma era que estava chegando ao fim. Em segundos, ele estava algemado e sendo conduzido para uma das viaturas, berrando acusações e ameaças que ninguém mais levava a sério. César observou a cena com uma mistura de alívio e melancolia. Parte dele sentia pena do primo, compreendendo que Roberto era tanto vítima quanto perpetrador de um ciclo de violência que se repetia há décadas. Mas outra parte, a parte que havia sido libertada pela quebra da maldição, sentia apenas uma paz profunda ao ver que finalmente a justiça seria feita. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de interrogatórios, audiências judiciais e exposição midiática. A imprensa nacional cobriu a história como o escândalo do século. Uma das famílias mais poderosas do agronegócio brasileiro sendo desmascarada como uma organização criminosa que operava há mais de 100 anos. Os jornais especulavam sobre cada detalhe, desde os assassinatos documentados até o estranho desaparecimento dos restos mortais de Esperança Silva. César cooperou integralmente com as investigações, entregando todos os documentos que haviam encontrado e prestando depoimentos detalhados sobre tudo que descobrira sobre sua família. Era um processo doloroso, mas necessário, como se cada revelação fosse uma camada de pele morta sendo removida para permitir que algo novo e saudável crescesse em seu lugar. Alina, por sua vez, tornou-se uma figura fascinante para a mídia. Jornalistas tentavam entrevistá-la constantemente, querendo entender como uma órfã de 18 anos havia conseguido desmantelar um império criminoso. Mas ela recusava todas as entrevistas, preferindo se manter ao lado de César durante os momentos mais difíceis do processo. Não fizemos isso para sermos famosos, ela disse certa noite, enquanto caminhavam pelos jardins da fazenda que agora estava sob administração judicial. Fizemos porque era a coisa certa a fazer. César parou de caminhar e a puxou para perto, envolvendo-a nos braços sob a luz das estrelas. Era estranho como a propriedade parecia diferente agora, mais leve, como se uma névoa opressiva tivesse sido levantada.
As árvores pareciam mais verdes, o ar mais limpo, e até o canto dos pássaros soava mais melodioso. Você sabe que vamos perder tudo, não é? Ele disse suavemente, sem amargor na voz. A fazenda, a empresa, a fortuna, tudo será confiscado para reparar os danos causados às famílias das vítimas. Alina sorriu, apoiando a cabeça no peito dele. E isso te incomoda? César pensou, por um momento, surpreendendo-se com sua própria resposta. Não. Na verdade, me sinto mais livre do que jamais me senti na vida. É como se eu tivesse passado 44 anos carregando uma mochila cheia de pedras sem perceber, e agora, finalmente pudesse tirá-la das costas. Era verdade. Apesar de toda a devastação financeira e legal que se abatia sobre ele, César sentia-se genuinamente em paz. Não havia mais segredos para esconder, não havia mais mentiras para sustentar, não havia mais fantasmas para enfrentar. Pela primeira vez em sua vida adulta, podia simplesmente ser ele mesmo. Tenho uma proposta para você, disse Alina, olhando-o nos olhos com aquela intensidade que sempre o desarmava completamente. Quando tudo isso terminar, quando os tribunais decidirem nosso destino, o que você acha de começarmos do zero, longe daqui, longe de todo esse passado? A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. César havia nascido para ser herdeiro, criado para comandar um império, educado para manter tradições centenárias. A perspectiva de começar uma vida completamente nova, sem o peso do nome Venturini, era algo que ele jamais havia considerado possível. E para onde iríamos? Perguntou ele, já sabendo que seguiria Alina para qualquer lugar que ela escolhesse. Para o Nordeste, ela respondeu sem hesitar. Tenho uma tia em Salvador que nem sabe que existo. Segundo os documentos que encontrei sobre minha família, ela tem uma pequena pousada na Chapada Diamantina. Poderíamos ajudá-la a tocar o negócio, viver de forma simples, longe de toda essa complexidade. A imagem que se formou na mente de César era sedutora. Acordar todos os dias ao lado de Alina, sem a preocupação de conselhos administrativos, jantares protocolares ou estratégias empresariais. Apenas eles dois, construindo algo genuíno, com as próprias mãos. Mas tem uma condição, continuou Alina, com um sorriso travesso que ele aprendera a reconhecer como prenúncio de alguma revelação importante. Preciso te contar uma coisa que descobri sobre nós dois durante toda essa investigação. César sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha. Depois de tudo que haviam vivido, ainda havia segredos entre eles. O que é? Perguntou, preparando-se para mais uma reviravolta. Alina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão difícil. Lembra quando eu disse que cresci no orfanato desde os 9 anos, sem lembranças da vida anterior? Ele acenou, lembrando perfeitamente daquele detalhe que sempre o intrigara. Bem, isso não era completamente verdade. Eu me lembro de algumas coisas, e uma delas é um homem que costumava me visitar no orfanato quando eu era pequena. Um homem que levava presentes, que pagava por minha educação, que se certificava de que eu recebesse os melhores cuidados. Ela fez uma pausa, observando a expressão dele cuidadosamente. Esse homem era seu pai, César. A revelação o atingiu como um raio. Eduardo Venturini, o homem que ele acreditava ser um monstro frio e calculista, havia cuidado secretamente de Alina durante anos. Ele sabia, continuou ela suavemente. Sabia sobre a maldição, sabia sobre minha linhagem, sabia que um dia eu e você nos encontraríamos. E apesar de todos os crimes que cometeu, ele me protegeu porque compreendeu que eu seria sua redenção. César sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma complexidade emocional que ele não conseguia nomear. Seu pai, o homem que odiara por envenenar sua própria mãe, havia simultaneamente protegido a mulher que se tornaria sua salvação. Como você descobriu isso? Perguntou ele, a voz embargada. Pelas cartas que encontramos na câmara secreta. Havia uma correspondência entre ele e a madre superiora do orfanato, onde ele deixava claro que eu deveria ser preparada para um destino específico. Alina tocou o rosto dele delicadamente.
Seu pai pode ter sido um homem terrível em muitos aspectos, mas também foi o homem que garantiu que nosso amor fosse possível. A complexidade da revelação era esmagadora. César compreendeu que nunca conseguiria reconciliar completamente as duas faces de seu pai, o criminoso cruel e o protetor silencioso. Mas talvez não precisasse. Talvez fosse suficiente aceitar que as pessoas eram contraditórias, que o bem e o mal podiam coexistir na mesma alma e que o importante era escolher qual lado cultivar. 6 meses depois, César acordou com o som de ondas quebrando nas pedras e o perfume de dendê vindo da cozinha da pequena pousada na Chapada Diamantina. Era um despertar tão diferente dos que conhecera em São Paulo. Não havia alarmes estridentes, reuniões urgentes ou decisões empresariais esperando por ele. Apenas o som suave da respiração de Alina ao seu lado e a promessa de mais um dia simples numa vida que finalmente fazia sentido. A pousada da tia Conceição havia se tornado muito mais do que um refúgio. Era o lugar onde eles estavam construindo algo genuinamente seu. César descobrira talentos que nunca soubera possuir. Era bom com marcenaria, conseguia conversar com os turistas sobre a história local e tinha um dom natural para organizar trilhas ecológicas. Alina, por sua vez, revelara-se uma excelente cozinheira e administradora, transformando a pequena propriedade num dos destinos mais procurados da região. Mas naquela manhã específica, havia algo diferente no ar. Alina estava mais quieta que o normal, e César notou que ela mal tocara no café da manhã que preparara para os hóspedes. "Está se sentindo bem?" perguntou ele, aproximando-se dela na varanda que dava para o vale verdejante da Chapada. Alina sorriu, mas havia uma tensão em seus olhos que ele aprendera a reconhecer. "César, precisamos conversar. Há algo que descobri ontem e... bem, vai mudar tudo." O coração dele disparou. Depois de tudo que haviam passado, a ideia de mais uma revelação o deixava nervoso. "O que é?" Ela respirou fundo, pegando a mão dele entre as suas. "Estou grávida." O mundo parou. César sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Grávida. Alina estava esperando um filho dele. Um Venturini que cresceria livre das maldições do passado, numa família construída sobre amor verdadeiro em vez de poder e segredos. "Tem certeza?" perguntou ele, a voz saindo rouca de emoção. "Fiz 3 testes diferentes ontem em Lençóis, todos positivos." Ela estudou a expressão dele cuidadosamente. "Como você se sente sobre isso?" César não conseguiu responder imediatamente. Sentia-se esmagado por uma onda de emoções contraditórias. Alegria intensa, medo aterrorizante, responsabilidade avassaladora, amor incondicional. Durante toda a vida ele evitara a ideia de ter filhos, aterrorizado pela possibilidade de perpetuar os traumas familiares. Mas agora, livre das maldições ancestrais, a perspectiva de ser pai parecia a coisa mais natural e maravilhosa do mundo. "Estou aterrorizado", admitiu ele finalmente, puxando-a para um abraço apertado. "Mas também nunca fui tão feliz na vida. Nosso filho vai crescer cercado de amor, vai conhecer apenas a verdade, vai ter a chance de ser quem quiser ser." Passaram o resto da manhã caminhando pelas trilhas que conheciam de cor, planejando o futuro, imaginando como seria criar uma criança naquele paraíso natural. Conversaram sobre nomes, sobre educação, sobre como gostariam de ser como pais. Era uma conversa que César jamais imaginou poder ter. Livre, honesta, cheia de esperança. Mas foi durante o almoço que receberam uma visita inesperada que testaria mais uma vez sua resolução. Um carro preto subiu a estrada de terra que levava à pousada, e dele desceu uma mulher elegante, que César reconheceu imediatamente. Gabriela Santana, uma das jornalistas mais respeitadas do país, especializada em investigações sobre corrupção empresarial. "Senhor Venturini", ela disse, aproximando-se da mesa onde eles almoçavam. "Preciso falar com o senhor sobre algumas descobertas relacionadas ao caso de sua família." César sentiu um arrepio familiar. Pensava que aquele capítulo de sua vida estava definitivamente encerrado,
Mas aparentemente ainda havia questões pendentes. Já disse tudo o que sabia durante os depoimentos, respondeu ele, instintivamente protegendo Alina atrás de si. Não se trata de mais denúncias contra vocês, esclareceu a jornalista rapidamente. Na verdade, é exatamente o oposto. Nossas investigações revelaram que o senhor foi vítima de uma conspiração muito maior do que imaginávamos. Alina se levantou da mesa, a curiosidade vencendo a cautela. O que a senhora quer dizer? Gabriela abriu uma pasta que trazia consigo, retirando fotografias e documentos. Descobrimos que Roberto Venturini não estava agindo sozinho. Ele fazia parte de uma rede de empresários que sistematicamente eliminavam rivais e encobria crimes para manter seus impérios. Seu marido não era apenas uma vítima dessa rede. Ele era o principal alvo. A revelação era perturbadora. César folheou os documentos, reconhecendo nomes de outras famílias poderosas do agronegócio, políticos influentes, até mesmo juízes, que haviam sido subornados para arquivar investigações. O plano era destruir a reputação dele, usando o escândalo familiar, assumir o controle da empresa Venturini e depois expandi-la como base para operações ainda maiores, continuou a jornalista. O casamento com a senhora foi visto como uma oportunidade perfeita. Eles acreditavam que poderiam manipular a situação para retratá-lo como um homem instável que se aproveitara de uma menor vulnerável. Alina sentiu náusea, não apenas da gravidez, mas da compreensão de que haviam sido manipulados desde o início. Quer dizer que fomos usados? Inicialmente, sim, mas vocês subverteram completamente o plano deles. Em vez de se tornarem vítimas, transformaram-se nos instrumentos da justiça. Gabriela sorriu com admiração genuína. A exposição dos crimes da família Venturini abriu uma investigação que está derrubando uma das maiores redes de corrupção da história brasileira. César compreendeu que sua decisão de confessar tudo e cooperar com as autoridades havia tido consequências muito maiores do que imaginara. Não haviam apenas quebrado uma maldição familiar, haviam contribuído para expor um sistema inteiro de criminalidade que afetava todo o país. Mas há algo mais, disse Gabriela, retirando um documento oficial da pasta. Como o senhor foi reconhecido como vítima dessa conspiração e considerando sua cooperação total com as investigações, o tribunal decidiu devolver parte significativa dos bens confiscados. Não toda a fortuna, mas o suficiente para que vocês tenham segurança financeira pelo resto da vida. A notícia era surreal. Depois de meses aceitando que viveriam de forma simples pelo resto da vida, descobriam que tinham condições de escolher qualquer futuro que desejassem. E o que vocês pretendem fazer com essa informação? Perguntou Alina, sempre pragmática. César olhou ao redor da pousada que se tornara seu lar, depois para a mulher que carregava seu filho e finalmente para as montanhas da Chapada que o cercavam como guardiãs silenciosas. Sabia exatamente o que queria fazer. Vamos ficar aqui, disse ele com convicção absoluta. Vamos usar o dinheiro para expandir a pousada, criar um centro de educação ambiental, talvez uma escola para as crianças da região. Mas vamos continuar vivendo esta vida que construímos juntos. Gabriela pareceu surpresa. O senhor não pretende voltar para o mundo empresarial? César riu, um som genuíno e livre que ecoou pela varanda. Já tive um império, jornalista. Agora tenho algo muito melhor. Tenho uma família. Quando a síntese, jornalista partiu, deixando-os sozinhos com as novidades que mudavam tudo sem mudar nada essencial. César e Alina se abraçaram na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de dourado sobre as montanhas. Em alguns meses, seriam 3 pessoas, contemplando aquela vista. Em alguns anos, talvez mais, mas sempre juntos, sempre livres, sempre escolhendo o amor sobre qualquer outra coisa que o mundo pudesse oferecer. 3 anos depois, César estava na varanda da pousada, observando Alina cantar a mesma melodia em latim que ouvira pela primeira vez no orfanato da Liberdade. Mas agora ela não cantava para órfãos desconhecidos. Cantava para Helena, sua filha de 2 anos, que brincava entre as flores do jardim que eles haviam plantado juntos. A ironia do nome não passara despercebida.
Helena Venturini Silva. Batizada em homenagem à mulher cujo destino trágico havia inicialmente os unido, agora crescia livre e protegida numa família onde o amor era a única herança que importava. A transformação na região havia sido notável. Com o dinheiro recuperado dos tribunais, César e Alina não apenas expandiram a pousada, mas criaram um centro educacional que se tornara referência nacional em sustentabilidade e preservação ambiental. Crianças de toda a Chapada Diamantina vinham estudar ali, aprendendo não apenas sobre ecologia, mas também sobre música, arte e literatura. Alina descobrira uma vocação natural para o ensino, e César se revelara um administrador muito mais eficaz quando motivado por propósitos genuínos em vez de lucro. "Papai!" gritou Helena, correndo em direção a ele com um buquê de flores silvestres apertado contra o peito. Seus olhos eram uma mistura perfeita dos olhos castanhos de Alina com os verdes de César, e sua personalidade já mostrava sinais da determinação da mãe combinada com a gentileza que o pai havia descoberto em si mesmo. "Para você", disse, ela estendendo as flores com a seriedade de quem oferece o tesouro mais precioso do mundo. César se ajoelhou para ficar na altura da filha, sentindo aquela onda familiar de gratidão que o tomava toda vez que a olhava. Helena não carregava nenhum peso ancestral, nenhuma maldição, nenhum legado sombrio. Era simplesmente uma criança amada, criada na verdade, livre para ser exatamente quem escolhesse ser. "São as flores mais bonitas que já recebi", disse ele, fazendo-a rir com aquela gargalhada cristalina que sempre derretia seu coração. Alina se aproximou, apoiando a mão no ventre ligeiramente arredondado. Estavam esperando o segundo filho, um menino que decidiram chamar de João, em homenagem ao homem que finalmente conseguira se reunir com Esperança Silva naquela noite mágica na capela da fazenda. "Lembra quando você me perguntou se eu me arrependia de ter deixado tudo para trás?" disse ela, entrelaçando os dedos com os dele, enquanto observavam Helena perseguir borboletas entre as árvores frutíferas. César sorriu, lembrando perfeitamente daquela conversa de alguns meses atrás, quando receberam um convite para ele reassumir um cargo executivo numa empresa de agronegócio em São Paulo. A proposta era tentadora financeiramente, mas eles não hesitaram nem por um segundo antes de recusar. "E eu me lembro da sua resposta", disse ele, beijando-lhe a testa. "Você disse que a única coisa que lamentava era não ter encontrado esta vida mais cedo. Continua sendo verdade." Alina apoiou a cabeça no ombro dele, observando o movimento tranquilo da pousada. Hóspedes liam livros nas redes penduradas. Entre as árvores, crianças da escola brincavam no parquinho ecológico que construíram. E o som distante de violão vinha do grupo de jovens músicos que sempre se reunia no final da tarde. Tinham conseguido criar algo que transcendia seus sonhos mais ambiciosos, não apenas uma vida feliz para eles mesmos, mas uma comunidade inteira que prosperava. Funcionários das fazendas da região haviam encontrado empregos dignos na pousada e no centro educacional. Famílias locais tinham visto seus filhos ganharem bolsas de estudo para universidades em todo o país. A própria cidade de Lençóis havia se beneficiado do turismo sustentável que eles ajudaram a desenvolver. "Tem uma coisa que nunca te contei", disse César de repente, observando Helena tentar ensinar uma canção para um beija-flor que pousara em sua mão pequena. "Naquela primeira noite, quando você me mostrou a carta de Helena, eu fiquei aterrorizado. Não apenas pela revelação sobre a maldição, mas porque percebi que estava completamente apaixonado por você e não sabia como lidar com isso." Alina riu baixinho. "Você acha que eu não percebi? César, você me olhava como se eu fosse, simultaneamente, a coisa mais maravilhosa e mais perigosa que já tinha visto." "Era exatamente isso que eu sentia." Ele a puxou mais para perto, inalando o perfume que continuava sendo uma mistura única de flores silvestres e determinação. "E às vezes ainda sinto. Acordo de manhã e não consigo acreditar que tudo isso é real." "É real", murmurou ela contra seu pescoço, "e vai continuar sendo real pelo resto de nossas vidas." Quando o sol começou a se pôr,
pintando o céu, da chapada com tons de laranja e rosa, eles se sentaram na varanda principal da pousada para o ritual diário que haviam desenvolvido: contar histórias para Helena antes de colocá-la para dormir. Mas, ao contrário dos contos de fadas tradicionais, as histórias que contavam eram sobre coragem, verdade e o poder do amor para transformar até mesmo as situações mais sombrias. Era uma vez uma mulher corajosa chamada Esperança, começou, Alina com Helena aninhada em seu colo, que esperou mais de 100 anos para encontrar pessoas que pudessem ajudá-la a descansar em paz. E ela encontrou? Perguntou Helena, embora já conhecesse a história de cor. Encontrou, disse César, beijando o topo da cabeça loira da filha. Encontrou duas pessoas que se amavam tanto que foram capazes de quebrar uma maldição muito antiga e transformar tristeza em alegria. Helena sorriu satisfeita e gradualmente adormeceu entre eles. Quando a carregaram para o quarto, César teve um momento de clareza absoluta sobre como sua vida havia mudado. Anos atrás ele era um homem poderoso, mas vazio, temido, mas solitário, rico, mas espiritualmente falido. Agora era simplesmente um pai carregando sua filha para a cama, em companhia da mulher que amava, numa casa construída sobre amor e verdade. Depois que Helena adormeceu, eles voltaram para a varanda e ficaram em silêncio por longos minutos, apenas apreciando a paz da noite na montanha. Era nesses momentos de quietude absoluta que César sentia mais intensamente a magnitude da transformação que haviam experimentado. Você sabe o que eu mais amo nesta vida que construímos? Disse Alina de repente. O quê? O fato de que não temos segredos, nem você comigo, nem eu com você, nem nós dois com Helena. Tudo é transparente, honesto, verdadeiro. Ela se virou para encará-lo. Seus filhos vão crescer sabendo exatamente quem são, de onde vieram, e que são amados incondicionalmente. César sentiu lágrimas picar em seus olhos. Era algo que ele jamais havia experimentado. A liberdade total de ser autêntico, sem máscaras, sem performances, sem agendas escondidas. Te amo, Alina Silva Venturini, disse ele, usando o nome completo que ela havia adotado após o casamento, uma combinação perfeita das duas linhagens que finalmente encontraram paz. E eu te amo. César Venturini Silva, ela respondeu selando com um beijo a promessa de mais décadas de amor, crescimento e descobertas compartilhadas. Quando finalmente se recolheram para o quarto, César fez uma última parada no berçário que estavam preparando para João. Observou o móbile de madeira que havia entalhado pessoalmente, as paredes pintadas com cenas da Chapada Diamantina, as roupinhas pequenas dobradas com cuidado na cômoda. Em alguns meses, seriam 4. Em alguns anos, talvez mais, mas sempre uma família construída sobre o alicerce mais sólido possível. Amor verdadeiro, conquistado através de coragem, mantido através de honestidade e destinado a durar muito, além de suas próprias vidas. A maldição que assombrara a família Venturini por mais de um século havia sido definitivamente quebrada. No lugar dela, restava apenas a bênção de um amor que escolhera a verdade sobre o poder,